Olá, meus irmãos. Marcos Melo aqui com mais um devocional. O devocional de hoje é Filhos por Adoção. Falaremos sobre a, a doutrina sobre a adoção por meio de Cristo. Somos filhos de Deus por meio de Cristo. Vamos abrir em Efésios, capítulo 1, versículo 5. Paulo nos fala aqui: e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus por adoção. Por adoção. Que é fruto da justificação, da nossa justificação. A justiça de Cristo imputada a nós. Isso é fruto. Quando a justiça de Cristo é imputada a nós somos reconciliados com o Pai, reconciliados com Deus através de Cristo Jesus. Então fazemos parte da família de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo Espírito. Nós agora somos irmãos de Cristo. Que privilégio, né? Quando somos reconciliados com Deus, Ele nos traz a sua família. A igreja é uma família que tem um pai e um filho. E todos os demais que estão nessa família são adotados. Cristo, nosso irmão mais velho. Fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O termo adoção no grego é iotesia. Iotesia é usado para descrever a posição que o cristão ocupa diante de Deus. De filhos. Somos filhos justos e retos em Cristo Jesus, desfrutando dos direitos e privilégios de filho, por meio da fé. Tudo isso é por meio da fé. Cristo nos é comunicado por meio da fé, através de quem chegamos a Deus, é através de quem usufruímos os benefícios da adoção, os benefícios de sermos filhos de Deus. João Calvino, teólogo francês, João Calvino nos diz que fomos adotados pela graça de Deus, tornando-nos seus filhos. Costumo dizer que a graça de Deus é personificada na pessoa de Cristo. Então, a graça é Cristo. A graça é Cristo Jesus. Então, toda a nossa salvação, toda a nossa justificação, toda a nossa adoção é por meio de Cristo Jesus. A obra trinitária está por detrás de todas as coisas. Então, somos filhos de Deus por meio de Jesus, por meio de Cristo. Somos irmãos de Cristo. Gálatas 4, versículo 4 e 7 ao 7, Paulo diz que, vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és, tu não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Ué, obra de Deus, não nossa? Não. A obra de Deus. A obra meritória de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 15 ao 17. Porque não recebeste um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo,
se é certo que sofremos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Maravilha, né? Maravilha. Se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Sejamos. Em seu único Filho, Jesus Cristo, e por causa dele, Deus torna participantes da graça da adoção todos quantos são justificados. Por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e desfrutam da liberdade e privilégio dessa condição. Recebem sobre si o nome de Deus, recebem o espírito de adoção, têm acesso com ousadia ao trono da graça e clama Abba Pai. Recebe compaixão, proteção, a provisão das suas necessidades e são castigados por Deus como por um pai, disciplinados, porém jamais serão lançados fora, pois estão selados para o dia da redenção e herdam as promessas na qualidade de herdeiros da salvação eterna. Assim, Deus adota os crentes, os cristãos, como seus filhos genuínos, ou seja, coloca-os na posição de filhos e lhes concede todos os direitos de filhos, até mesmo o direito de uma herança eterna, a saber, a vida eterna. Que privilégio, que maravilha termos esse Deus, nosso Pai, possamos chegar ao trono em oração, clamar Abba, Pai. Por fim, a graça de Deus converte pecadores de servos de Satanás em servos de Cristo. Todavia, Deus promete mais do que isso. Ele manifesta seu amor paternal para com os pecadores perdidos, adotando-os como seus próprios filhos através da adoção. E lhes dá todos os direitos, privilégios e proteção, como pertencendo à sua família e tendo seu nome. Eles se tornam filhos e filhas adotivos do Pai, irmãos e irmãs e co-herdeiros com Cristo. Essa é o nosso maior privilégio que nós temos diante de Deus, né? De sermos chamados de filhos de Deus, chamados de irmãos e co-herdeiros em Cristo Jesus. É uma obra de Cristo a nossa vida, é uma obra de Deus para a nossa vida. E o que devemos dar em troca? Nossa devoção, a nossa obediência a Deus, que tudo Ele nos deu. E que tenhamos um coração grato diante de Deus por esse privilégio de sermos adotados por Deus, por Cristo Jesus, e sermos filhos de Deus. E Deus, como Pai, nos exorta, nos educa, nos disciplina, tudo em amor. Que maravilha! Que Deus nos abençoe e nos guarde em Cristo Jesus. Amém.